Olá, boa tarde a todos e todas. Estamos aqui começando a nossa live pela Regional 3. Gostaria de me apresentar, eu sou o professor Bruno Bentolila, sou professor da Rede Municipal do Rio e da Rede Municipal de Nova Iguaçu. E também gostaria de apresentar os colegas que estão com a gente aqui na nossa mesa de hoje. A nossa live hoje tem o seguinte tema: as escolas têm condições de retornar durante a pandemia? E na mesa para conversar com a gente tem a professora Flávia Galocchídio, professora da Rede Municipal e Rede Estadual e membro do Conselho Escolar do Colégio Central do Brasil. A professora Flávia Rodrigues, que é professora da Rede Municipal e diretora da Regional 3. A professora Vanderleia Aguiar, que é agente de educação infantil e diretora da Regional 3. Além dessas pessoas, temos também o nosso convidado, o Dr. Luiz Sangenis, médico da Fiocruz. Eu gostaria de passar, então, a palavra para a Flavinha, que vai começar com os informes, né? Ela vai ter 5 minutos, e depois a Flávia Galocchídio e a Vanderleia, e aí depois a gente vai voltar para falar com o Dr. Luiz. Então, Flavinha, 5 minutos para os seus informes. Boa tarde a todas e todos. Saudar a mesa, né, nosso convidado, nossas colegas aí de luta, Vanderleia, Flávia Galocchídio, Bruno. Saudar toda a categoria que está nos assistindo nesse momento. É uma live muito importante porque a gente está sendo massacrado pela cobrança dos governos, né, de reabertura das escolas nesse momento pandêmico, e a gente sabe que nós não temos condições estruturais, né, de participar, de voltarmos das escolas agora, e para isso a gente vai pedir que todo mundo faça 1 minuto de silêncio nesse momento pelas 82 mil vítimas da Covid-19, seus familiares, amigos, né? A gente vai pedir para que todo mundo faça 1 minuto de silêncio. Eu vou pedir para o Bruno marcar para a gente aqui 1 minuto, por favor. Ok. Ok, Obrigada, Flavinha, pode continuar. Bruno. Obrigada. Então, primeiro a gente vai explicar como é que partiu essa proposta, como é que surgiu essa proposta da live. Foi uma demanda da categoria, né, da base da categoria, juntamente com o sindicato. A base fez essa proposta, da gente estar discutindo, e é papel do sindicato mesmo ouvir a base e atuar juntamente com ela. Então, nós hoje estamos colaborando para o debate científico, coisa que os governos não estão valorizando, né? Ninguém está ouvindo a Fiocruz, ninguém ouve as universidades, ninguém está seguindo as orientações da OMS, e é dever do nosso sindicato debater isso e trazer para vocês esse debate. Né? A gente estimula que vocês conversem nas escolas, com as comunidades escolares, sobre essa temática, que ninguém melhor do que a categoria, os profissionais de educação, para saberem como estão as condições das escolas, né? Nós temos 2 governos, tanto o governo da rede estadual quanto o governo da rede municipal, governos genocidas que não se preocupam com a nossa população, né? Vocês veem pela flexibilização que eles estão fazendo já desde maio, e é importante que a gente traga para o debate as estruturas das escolas, né? Tem escolas da rede municipal, da rede estadual, que tem 2 banheiros para 300, 400, 500 estudantes. Número de profissionais da limpeza e de educação são muito baixos, né? Então, a gente sabe que a gente não vai ter nem recurso material e nem recurso humano para lidar com essa reabertura nesse momento.
Todas essas políticas ferem os direitos humanos, principalmente o direito humano mais importante, que é a vida, e é nessa perspectiva que o sindicato traz esse debate dessa live de hoje, né? A gente precisa valorizar a vida dos nossos estudantes, das nossas estudantes, das nossas profissionais de educação, dos nossos profissionais de educação. E o CEP repudia qualquer reabertura nesse momento sem as devidas orientações dos órgãos de saúde. Então, mesmo com essa possibilidade de abertura no dia 3 de agosto, para a equipe administrativa, direções e alguns profissionais, né, tanto na rede estadual como na rede municipal, a gente repudia, porque toda a vida importa e qualquer ameaça de reabertura, nós temos política para organizarmos e mobilizarmos a categoria para entrarmos em greve. Né? Será uma greve em defesa da vida, em defesa da nossa saúde. Sobre esses GTs, eu gostaria de explicar um pouquinho a política da Regional 3, que é o seguinte: é importante a gente valorizar os espaços democráticos, né, que ainda temos aí para nos dar suporte. E a escola é um espaço democrático que a gente precisa valorizar. Então, a comunidade escolar, e não só os conselhos escolares, mas também os conselhos escolares e todos os demais segmentos precisam estar conversando, dialogando sobre todas as políticas que vêm verticalmente. Né? A gente sabe que esses governos não nos ouvem e a gente precisa garantir esse debate democrático dentro das escolas. Outra política que a gente vem apontando e trazendo para a categoria para que ela nos abrace, nos acolha nesse momento, né, é a gente fazer comitês de luta e solidariedade dentro da escola, né, porque nesse momento que o governo não está garantindo a saúde, a segurança alimentar dos nossos estudantes, é importante que a gente faça todos esse debate e essa campanha mesmo classista, com uma visão de classe trabalhadora que todos somos, para garantirmos minimamente essa situação e cobrarmos, juntamente com a comunidade escolar, que esse direito seja garantido, né, de segurança alimentar. Para além disso, os comitês de luta e solidariedade também servem para a gente fazer denúncias do não acesso às atividades remotas. Né? Sabemos que nossos estudantes, a maioria estão em situação socioeconômicas de vulnerabilidade, né? E não têm conseguido acessar as plataformas, né? Nem na rede estadual, nem na rede municipal. Então, é importante que esses comitês estejam sempre em diálogo e sempre mostrando para o sindicato, apontando para o sindicato qual é a real situação da comunidade escolar. Esse diálogo entre a categoria e o sindicato foi o que permitiu que a gente fizesse essa live hoje. Então, é importante... Pode falar, Bruno. Flavinha, pode ir concluindo, tá? Okay. Importante a gente marcar isso, né? Marcar que o CEP somos nós, precisamos ter esse debate dentro das escolas e trazer para os fóruns sindicais, tá bom? Obrigada, que tenhamos uma boa tarde e uma boa live para todo mundo. Obrigado, Flavinha. Agora eu vou passar a palavra para Flávia Galoquidio. 5 minutos, Flávia. Boa tarde a todos e todas. Saudar a mesa também e dizer que é um enorme prazer, embora não seja no meu melhor momento, né, estar dividindo a mesa com vocês, companheiros e companheiras tão importantes e significativos, principalmente quando a gente pensa na Regional 3. Também saudar e agradecer ao Dr. Luiz pela presença. Bom, a pergunta da live... E saudar também aos conselhos escolares e às comunidades, não só da nossa região, mas também de todo o estado do Rio de Janeiro. Bom, eu vou me ater aqui mais à rede estadual, né, que é a rede em que eu faço parte, inclusive, do Conselho Escolar. E a pergunta, né, a pergunta da live eu acho fundamental, que é a seguinte: as escolas têm condições de retornar durante a pandemia?
Eu não vou procurar aqui responder a pergunta, mas tentar fazer um panorama geral do que vem acontecendo. Né? Desde maio, a gente percebe uma pressão, embora a gente estivesse em meio ao pico da pandemia, a gente percebe que o governo, né, o governo estadual, que em princípio parecia ou se dizia, né, adepto à ciência e à saúde, ele começou a fazer uma pressão muito grande para a reabertura de comércios, enfim. E a partir daí, com a abertura dos comércios precipitadamente, a gente começou a ver uma pressão para a abertura das escolas. E uma abertura que vinha, e essa pressão ela foi intensificada em junho, né, quando as escolas privadas, com viés econômico, começou a apontar que era necessária essa abertura. Bom, a partir daí, começou a haver sinalizações de vamos fazer um planejamento esse que nunca, em nenhum momento, chamou as comunidades escolares a participarem, e sequer os sindicatos, e que trouxe ao final de junho um documento, né? A Fiocruz acabou sendo sentiu que a pressão estava acontecendo e, em prol da saúde da vida, publicou, né, um documento no dia 29 de junho, dizendo que era altamente precipitado e muito perigosa a abertura de qualquer escola naquele momento. Bom, a partir daí a gente começa a ter, né, sinalizações que vão se intensificando a partir de julho, no início de julho, do secretário de Educação para a abertura das escolas. Ele vai para a RJTV no dia 7, fala da reabertura de escolas e ao mesmo tempo que ele fala da reabertura de escolas e elaboração de protocolos, ele aponta, né, para o viés autoritário, né, dessa abertura, porque embora ele fale que vai ouvir as comunidades escolares, isso e as comunidades escolares, os sindicatos, isso não acontece. Bom, esse pronunciamento dele gerou, né, uma apreensão nas comunidades escolares e, mais do que tranquilizar, né, acabou trazendo nervosismo a essas comunidades. Fato esse que fez com que ele fizesse uma live. Live essa que causou ainda maior terror, ao contrário do que ele estava esperando, ao meu ver. Porque nessa live, embora ele tenha dito que retornaria apenas quando a pandemia, quando a Secretaria de Saúde indicasse a bandeira verde, né? Ele ali na mesma live, ele falou que não deixou claro, né, quais seriam os recursos financeiros que as escolas iriam utilizar para a reabertura, falou, né, que não garantiu os EPIs para a comunidade escolar, ao contrário, disse que essas comunidades escolares, elas teriam direito, que foi um escárnio, a panos, que ele cederia esses panos e a comunidade escolar doaria e confeccionaria máscaras a partir daqueles panos. Quer dizer, o próprio protocolo que é colocado e é vazado, que é apresentado pela secretaria, vago, não respeitando todos os indicativos que a Fiocruz e a OMS ela trazia, e mais do que isso, mesmo assim, a gente percebe que com esses protocolos vagos e, a meu ver, incipientes, a gente vê impossibilidade de abertura das escolas seguindo aquelas normas, né? As nossas escolas, que sofrem desde sempre com falta de infraestrutura, começou a se ver angustiada e preocupada com como não é só quando, não só com quando as escolas vão abrir, mas como essas escolas vão abrir. Como garantir para essa comunidade escolar 1,5 metro de distanciamento? Como garantir que haja lavagens periódicas de mãos? Como garantir
que o refeitório e as cozinhas elas não sejam fontes de propagação de vírus e de infecções e reinfecções. Então, Flávia, desculpa te interromper, eu né? vou pedir para você se encaminhar para o final, por favor. Tá. Então, só para fechar, eu acho que o caráter, né? Eu queria reforçar o caráter autoritário, queria reforçar que não houve nenhuma conversa com as comunidades escolares e tampouco com os conselhos escolares. A gente precisa encaminhar e pensar sobre isso. Obrigada. Obrigado, Flávia. Agora eu vou passar a palavra para a professora Vanderleia. Vanderleia, você tem 5 minutos. Oi, gente, boa tarde a todas e todos. Eu sou Vanderleia Guiar, eu sou agente de educação infantil. Eu trabalho na creche, né? E queria falar um pouco sobre o panorama de quem trabalha nas creches. Né? Que na primeira reabertura que o prefeito colocou, eram feitas por fases, e essas fases estavam divididas de 15 em 15 dias, e a terceira fase já colocava logo a reabertura das escolas com as creches. Colocado isso, nós nos reunimos, né, o sindicato, junto com outras entidades, chamamos a secretária de Ação e a secretária também de Saúde, para estar conversando sobre isso, porque não existe possibilidade de a gente estar com a educação infantil, né, voltando às creches, sem nenhuma medida tomada pela Secretaria de Educação, pela Secretaria de Saúde e pelo prefeito, né, de garantia de saúde e de vida. E é por isso que a gente fala que se eles continuam insistindo numa reabertura de escolas, nós, do CEP, numa greve pela vida, né? Porque a gente entende, enquanto CEP, né, que acima do lucro. E o que a prefeitura faz? A prefeitura coloca uma reabertura das escolas para se embasando na reabertura do comércio, abrindo os shoppings, abrindo lojas de ruas, enquanto isso, questionando os responsáveis e as responsáveis, que na maioria são as famílias, que são mulheres, a estarem se posicionando para a reabertura das creches. Mas aí fica a pergunta das professoras de educação infantil, tanto professoras, agentes de educação infantil, quanto as pessoas que trabalham como auxiliares de limpeza, né, que são as nossas ASGs, as merendeiras, dentro das nossas unidades, que já são em condições, né, normal, quanto mais a gente vivia numa pandemia. A gente gosta e a gente quer colocar e a gente precisa estar colocando nossa vida e a vida dos nossos alunos, dos nossos filhos e dos nossos netos estão acima do lucro. Então, o CEP, as agentes de educação infantil, as profissionais de educação, todos os educadores e educadoras que trabalham nas creches, né, têm direito a um isolamento social. Ontem nós ficamos sabendo que as creches estão testando as medidas, e isso é uma testagem que eles estão pressionando as pessoas que são terceirizadas, né? E outra coisa, a gente que trabalha com educação infantil, a gente, além de educar essas crianças, a gente também trabalha com afetividade. Não existe trabalhar com educação infantil sem o contato, sem o tato. A criança vai chegar na creche, ela vai querer um abraço, ela precisa desse momento. E nós precisamos também estarmos, além de estarmos com as crianças, a gente precisa de condições mínimas de saúde pública. E nós não temos garantido, nem do município, né, dessas garantias. As garantias de que as creches estarão sendo higienizadas, porque muitas vezes, né, em estados normais, falta papel higiênico nas creches, falta material de limpeza, falta profissionais para trabalhando nas limpezas.
Então, a gente gostaria de saber, por isso, eu gostaria de saudar todos os nossos companheiros da mesa, né, já finalizando aqui minha fala, né, o professor médico que estará falando aqui, Cruz, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando, mas ficam esses questionamentos, né? E eu gostaria de reivindicar também a Secretaria Estadual de Educação, que ouça os profissionais de educação e ouça os profissionais da Fiocruz. Obrigada. Muito obrigado, Vanderleia. Bom, agora eu vou apresentar o nosso convidado, nosso convidado de hoje, que é o doutor Luiz Henrique Sangenis. Ele é médico formado pela Escola de Medicina da Fundação Técnico-Educacional Souza Marques, no Rio de Janeiro. Fez residência médica e mestrado em infectologia e medicina tropical pela Fiocruz. Ele é médico infectologista e pesquisador do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz também, e professor titular de infectologia da Unifar, em Valença, e professor e coordenador de infectologia da Unifoa, Volta Redonda. Bom, boa tarde, gostaria de saudar o médico Dr. Luiz, e a gente vai deixar agora de 15 a 20 minutos, um tempo para o senhor dar para a gente um informe científico falando sobre a questão do Covid, qual é a situação atual, a real situação que a gente tem no Brasil, no nosso estado atualmente. Tá bom? Seja bem-vindo, obrigado. Obrigado pelo convite. Eu queria dar uma boa tarde a todos que estão aqui presentes na live. Esse tema é um tema extremamente controverso, que não tem nada definido ainda. Em nenhum lugar do mundo se definiu, se chegou a um consenso sobre volta às aulas. O que a gente estabelece, a princípio, é que seria um tanto quanto para a nossa realidade de Brasil, não só do estado do Rio, mas do Brasil como um todo, é que esse retorno ele deve ser adiado para mais distante possível, até que a gente tenha uma garantia tanto das medidas de controle dentro das escolas, quanto uma redução expressiva e segura de número de casos, para que a gente não exponha nem os profissionais da educação e nem as crianças ao risco de se infectarem dentro do ambiente escolar, e isso provocar, no caso aí, doença e até morte de alguma criança ou profissional da área de educação. Então, dito isso, a gente vai começar a explanar aqui sobre a situação epidemiológica do Brasil, do estado do Rio. Vocês sabem, eu acho que vocês têm acompanhado na imprensa, nós temos aí cerca de 2.160.000 casos confirmados de Covid no Brasil. Isso faz o Brasil o segundo país em maior número de casos, a gente só está abaixo dos Estados Unidos. E nós temos aí quase 82.000 casos de óbitos até o dia de ontem. Isso deve ser atualizado hoje novamente, o que faz também o Brasil o segundo colocado em número de mortes pela Covid. Dentro do Brasil, que é um país continental, a gente tem diferenças muito grandes regionais. Então, nós temos a região norte, que começou com a epidemia primeiro, junto com o Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, já experimentando aí uma situação de diminuição de número de casos. Entretanto, a gente ainda tem a doença ainda presente na região Nordeste, com casos estáveis na maioria dos estados, e em aumento na região Sul e Centro-Oeste do Brasil, seguindo mais ou menos o padrão de disseminação das doenças respiratórias no Brasil, que sempre segue mais ou menos esse padrão. A doença ela entrou no nosso país inicialmente trazida da Europa por viajantes, normalmente classe social mais alta, que no período de férias, janeiro e fevereiro, viajaram para o continente europeu e vieram contaminadas de lá.
e trouxeram a doença para o Brasil. Então, até o início da doença em São Paulo, Rio, Recife, Fortaleza, Manaus, que são cidades bastante visitadas pelo público também estrangeiro, foram as cidades que tiveram um início da epidemia, que começaram primeiro com a epidemia aqui no nosso país. Bom, falando aqui do estado do Rio de Janeiro, nós estamos com 145 mil casos de Covid no estado do Rio todo, 40% desses casos só na cidade do Rio de Janeiro, então são 67 mil casos no Rio de Janeiro, e nós temos aí 12.200 óbitos, colocando o Rio de Janeiro em segundo lugar em número de óbitos. E na cidade do Rio, só na cidade do Rio, 7.500 óbitos, aqui na cidade do Rio de Janeiro, sendo o segundo município aí do Brasil com o maior número de mortes, só perdendo para São Paulo. Em relação ao número de casos, a gente está um pouco abaixo do Ceará, mas isso é um dado extremamente não confiável, porque o Ceará faz muito mais teste do que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro faz bem menos teste, então, muito provavelmente, esse número aí seja bem maior do que esses 145 mil casos, a gente já esteja aí num patamar. Vocês vejam que São Paulo tem 400 mil casos ou mais, e o Rio de Janeiro 145 mil, a gente provavelmente deve estar aí entre 145 e 250 mil casos, a gente deve ter muito mais casos do que esses aí, porque aqui no Rio de Janeiro se priorizou, desde o início da pandemia, em fazer os testes mais nos casos mais graves, aqueles pacientes que precisaram de internação ou passagem por ambiente hospitalar ou por assistência médica. E isso coloca o Rio de Janeiro aí, mas pelo número de óbitos, que talvez seja um número mais confiável, a gente consegue ter um panorama aí que provavelmente o número de casos do Rio é muito maior do que esses aí que a gente tem. Veja que no Ceará eles têm mais ou menos, no total, 7 mil óbitos, o estado do Rio tem mais de 12 mil, e o Ceará tem 3 vezes menos a população do estado do Rio. Então, só para vocês terem uma ideia que esse número aí não está batendo, né? O que vem acontecendo no Rio de Janeiro, né? Nas últimas semanas, realmente nós tivemos uma queda, tanto no número de casos, quanto no número de óbitos. A gente está num patamar de estabilidade para diminuição de casos. Pela análise da curva de casos, né, a média, né, de casos, a gente está na faixa aí na última semana, de 1.700 casos diários ainda de Covid e cerca de 95 óbitos por dia. A gente já chegou a atingir, no final de junho, início de julho, 210 óbitos por dia. Então, vocês veem que houve uma redução, mas ainda a gente tem um patamar muito elevado. Hoje saiu um quadro, né, de análise da situação do estado do Rio, que colocou 3 regiões com menor risco de transmissão, que seria a região metropolitana, que foi a região que começou inicialmente com o número de casos, a Baixada Litorânea, que compreende a região dos lagos e aqueles municípios, Rio Bonito, daquela região dali, até Rio das Ostras, e a região noroeste do estado, onde fica Pádua, Miracema, Itaperuna, são regiões que teriam uma redução de casos mais expressiva. Entretanto, todo o restante do estado do Rio, a região sul do estado, do Vale Paraíba, a região serrana, centro-sul, o norte do estado, Campos, Macaé, que tem um número alto, vem crescendo muito o número de casos, tudo está meio ainda fora de controle. O litoral sul, Angra dos Reis, Paraty, ainda com muitos casos ainda, e a gente ainda está num período ainda de observação, porque das últimas 3 semanas a gente começou esse processo de reabertura das atividades econômicas, então comércio, academias, shoppings, né?
e então a gente ainda está num período de observação. De ontem, né, de segunda para terça, ontem, a gente ficou meio assustado, porque teve um aumento do número de casos. Nós batemos aí 4.100 casos de segunda para terça, e o número de óbitos também aumentou, foram 132 óbitos. Então, a gente vinha naquela curva de queda e teve esse repique aí de casos e óbitos nos últimos dias. Então, a gente precisa observar como é que isso vai se comportar daqui para frente, porque a maioria das cidades do estado do Rio já estão abrindo seus comércios e voltando às suas atividades, e, a meu ver, também de forma precoce, sem nenhum baseamento em cima de dados científicos. É uma coisa meio a Bangu, né? Então, a gente precisa ter esse número mais consolidado, né, de queda, para a gente poder ter uma maior segurança para poder reabrir tanto a questão do comércio, indústrias e transporte público, que é o outro calcanhar de Aquiles, e também a questão das escolas entra aí nesse bolo. Eu acredito que escola deveria ser a última coisa a reabrir, porque talvez seja um dos locais onde a gente tem mais aglomeração, né? Vocês sabem que tem escolas aí com número elevadíssimos de alunos, e não só a escola como um todo, mas as classes cheias de alunos, onde você tem maior dificuldade de controle das medidas de proteção, né? Existem alguns protocolos em relação à reabertura das escolas, por exemplo, na Europa, alguns países já reabriram, mas voltaram a fechar. Então, por exemplo, na França e na Alemanha, eles reabriram com 30% só dos alunos, até porque você tem que ter as medidas de distanciamento dentro de sala de aula, e isso fica praticamente impossível de ser implementado se você tiver a classe cheia. Como é que você vai, né, separar as carteiras dos alunos, né, os bancos escolares, se eles ficam tudo em cima do outro? Não tem como. E aí começou a ter casos de Covid na escola e tiveram que fechar novamente, né? Tiveram que retornar, voltar atrás e fechar novamente a escola. Então, assim, a OMS, ela orienta essas questões de retorno. Então, você primeiro tem que ter uma queda expressiva no número de casos. Não é o caso do Brasil. Nenhum estado do Brasil ainda está num patamar de segurança para reabertura. Veja que mesmo na queda, a gente está num patamar muito alto. 1.700 casos por dia, isso é uma loucura, né? Quase 100 mortes por dia, isso é uma doideira, né? Então, nenhum local que reabriu na Europa tinha esse patamar fora do controle, né? Então, são poucos os locais no Brasil que a gente tem uma segurança de reabertura com o número de casos realmente baixo, né? Não é o caso do Rio de Janeiro, né? Então, a gente ainda tem muitos casos aqui no estado do Rio e não tem nenhuma segurança para a gente poder reabrir a escola. A Fiocruz, ela emitiu esse protocolo, né, que são só medidas genéricas, né? A questão é o que deve ser feito e a questão é como fazer, né? Isso que nada está resolvido. Então, o que eles estipulam? Todo mundo tem que usar máscara, né? Você tem que ter acesso a álcool gel, né? Tanto alunos quanto professores. Você tem que ter o distanciamento dos alunos de 1,5 metro, pelo menos, dentro de sala de aula e nas atividades de recreio, né? Nos intervalos. Você tem que ter medida de temperatura quando a criança chega na escola, né? Se você tem que ter testagem, né? Que é uma coisa que não está garantida nem para quem está doente, muito menos para as crianças na escola. Então, você não tem esse fluxo. Quem é que vai fazer esse teste? Para onde esse teste vai ser enviado? Se você vai ter a resposta desse teste rápido, né? Porque isso não pode demorar. Você tem que mandar o teste, ele tem que ficar pronto no máximo em 48 horas. Até para você estabelecer medidas de distanciamento, ou se você vai fechar uma classe,
ou se você vai colocar os alunos todos em isolamento, então você precisa saber. E lá nesse protocolo, ele fala duas coisas que eu acho assim, bem complicadas. Primeiro, se você confirma um caso, né, naquela classe, né, naquela sala, você tem que afastar todos os alunos e todos têm que fazer teste, né? E se você tiver 2 casos na escola, a escola fecha, né? O problema é esse, muito provavelmente a gente vai ter 1 ou 2 casos, às vezes até mais, né? Porque o universo de alunos é muito grande. Então, eles estavam estipulando aí, só no Rio de Janeiro seriam 1 milhão de pessoas circulando entre servidores da educação, alunos e pessoal de apoio, né, transportes e tudo mais, são 1 milhão de pessoas colocadas aí na rua com esse retorno às escolas. Então, isso é uma coisa bastante complicada ainda para a gente ter uma segurança para poder reabrir, né? Uma outra coisa que pediram para eu falar sobre a questão da transmissão, né? Que é uma dúvida muito grande que existe. Então, a transmissão do coronavírus, ele segue mais ou menos o padrão de outras infecções respiratórias. Coronavírus não é um vírus desconhecido, logicamente que esse vírus é de um grupo de coronavírus diferente, mas existem outros coronavírus que já circulam na população há muito tempo, né? E provocam resfriados, né? Coronavírus é a segunda causa de resfriado no mundo, né? Só perde para o rinovírus. Mas, então, as medidas de isolamento, a transmissão normalmente é feita por gotículas, né? Então, pela fala, tosse, espirro. Por isso que o distanciamento de 1,5 metro é o suficiente, que normalmente essas gotículas são mais pesadas, elas caem no chão ou nas superfícies. E pelo contato das mãos, né? Então, a pessoa fala, cai alguma gotícula em cima da mesa, você bota a mão, né? Ou numa maçaneta, se você botar a mão à boca, no nariz, pegar numa maçaneta de porta, você vai deixar ali o vírus. Se outra pessoa chegar ali e botar a mão nos olhos, na boca, ela acaba pegando. Então, o contato com as mãos é a segunda forma mais importante de transmissão. Eu falando isso, vocês já estão pensando aí na escola. Exatamente, dentro da escola onde acontece o maior número de transmissões, porque você tem muita aglomeração, você tem compartilhamento de banheiro, de pia, até mesmo a questão dos bebedouros, né? Eu estava lendo sobre isso, que você tem que ter bebedouro com acionamento com os pés. Olha só. Qual a escola pública que tem bebedouro com acionamento com o pé? Eu não conheço, né? Todas normalmente são com acionamento das mãos. Então, isso é uma outra coisa. Todo mundo vai ficar metendo a mão ali, né, no registro ali do bebedouro. Então, não dá. Então, se não tiver, vai ter que fechar o bebedouro e fazer outra forma de fornecer água, ou por filtro, né? Ou uma pessoa pega a água, uma pessoa só da merenda fica ali no bebedouro para fornecer água, né? Para não ter essa manipulação das crianças na torneira do bebedouro. Então, são muitos detalhezinhos que realmente é um ambiente extremamente espinhoso, né? Eu acho que o ambiente de escola é um ambiente muito espinhoso nessa questão de transmissão, porque vai ter falha, né? Você não tem como garantir a segurança dos alunos, nem como garantir a segurança dos funcionários, dos servidores da educação. Então, outra questão que se coloca é quem vai trabalhar, né? Então, por exemplo, as pessoas com mais de 60 anos não devem voltar, devem ficar em casa, né? Os alunos da EJA, né, de ensino jovens e adultos, se tiverem mais de 60 anos, né, tem que ficar em casa, né? Quem tem fatores de risco, diabetes, hipertensão, cardiopatia, neoplasia, doenças autoimunes, tem que ficar em casa, né? A asma brônquica não pode retornar, né? Então, existem vários fatores aí que têm que ser colocados na mesa para poder discutir. Outra questão é o controle dos alunos. Quem é que vai controlar
a questão do uso da máscara, né, adequada. Criança acima de 2 anos a 10 anos também usa. Acima de 10 anos, todo mundo. Acima de 2 anos até 10 anos também se recomenda o uso da máscara, mas é um grupo etário complicado, porque a criança tira, bota a mão, né? Então, existem vários pontos aí que são pontos nevrálgicos, né, onde a gente não tem resposta para isso, né? Outra coisa, vai ter que investir em obra, né? Porque você vai ter que ampliar o número de salas, ou fazer rodízio de alunos. Um dia uma turma, outro dia outra turma, porque você não tem como manter todas as crianças no espaço físico que a gente tem. Né? Outras questões, a questão do banheiro, né? Tem banheiro suficiente para todo mundo, né? Tem brinquedo para todo mundo, um monte de coisa que tem que ser colocada aí para discutir, né? Janela, a questão das janelas, né? Por exemplo, houve há alguns anos atrás a refrigeração, né? A climatização de várias escolas estaduais, né? Não vai dar para ficar fechado, ambiente fechado, com ar ligado, que o ar fica ali, né? Apesar de ter menor risco de transmissão para o aerossol, isso é uma coisa ainda que não tem uma resposta segura sobre isso. O aerossol é uma partícula que fica em suspensão no ar. É como se transmite, por exemplo, a tuberculose, né? Que fica com o aerossol, o próprio vírus do sarampo, né? Isso, o próprio H1N1, né, que é um vírus de gripe, a gente tem essa dúvida se o aerossol ele transmite, né? Então, isso ainda não está claro. Então, vai ter que ter janela, vai ter que abrir janela para ficar mais tempo aberto, menos crianças dentro de sala, todo mundo usando máscara. Outra questão do refeitório, então, o número de crianças no refeitório tem que ser menor, né? Então, menos criança dentro do ambiente do refeitório. E a higienização desse material, né? Então, as superfícies têm que ter álcool 70 líquido, né? Para você passar em mesa, carteira, né? Você passar nos locais, corrimão, né? Maçaneta, você vai ter que ter álcool 70, né? Para limpeza de chão, outras superfícies, paredes, essas coisas, você pode usar a água sanitária comum, né? Mas para superfícies de mesa, ambiente de alimentação, você tem que usar álcool 70, né, que é o mais indicado aí para você fazer a higienização aí desses locais. Então, são vários pontos que não têm ainda nada definido e são pontos bastante complicados de você implementar dentro do ambiente escolar. Então, a minha posição pessoal, e isso eu estou passando a minha posição pessoal, que é mais ou menos a posição da Fiocruz, tá? Eu sigo o que, né, a Fiocruz determina, logicamente sempre tem discussões em relação a isso, é que eu acho que agora é um momento muito cedo para retorno. Isso deve ser adiado muito. Há alguns profissionais que até recomendam que esse próximo semestre não haja retorno ainda às aulas. Enquanto a gente não tiver uma vacina eficaz, o risco ele continua a existir, né? E vai ser muito ruim, desagradável, se você retorna com as aulas, se você retorna com as atividades e começa a ter casos e morre professor, e morre funcionário, e morre aluno, isso vai ter uma repercussão muito ruim, né? Então, a posição é que isso seja adiado, né? Até que você tenha realmente a segurança para o retorno, né? Todas essas questões que eu coloquei aqui, testagem de aluno, aferição de temperatura, profissionais treinados, né, para lidar com os alunos, adaptação do espaço físico para receber os alunos, tudo isso tem que ser colocado. Se você não tiver isso, não tem como retornar às aulas, porque aí você vai colocar em risco a vida das pessoas, e isso não é justificável. Bom, eu não sei, eu acho que já passou do prazo das coisas que eu tive que deixar falando aqui. Está ótimo.
Queria agradecer pelas suas colocações iniciais, foram muito importantes, assim, para acho que todo mundo que está ouvindo a gente. Eu queria pedir para o pessoal que está assistindo, quiser fazer pergunta para o Dr. Luiz ou para alguém, alguma pessoa da mesa responder, também pode mandar no chat, que a gente daqui a pouco vai ler as perguntas. Bom, agora a gente vai passar para uma segunda parte. A gente vai exibir um vídeo que foi feito com membros da categoria que enviaram perguntas para serem respondidas pelo Dr. Luiz e também por pessoas que estão na mesa. Eu vou colocar aqui na tela o vídeo para a gente poder assistir o primeiro bloco das perguntas. Só um minuto. Eu acho que foi. Ainda não. Só um minutinho. Eu vou fazer de novo, peraí, porque eu acho que não foi. Agora sim. Então vamos assistir o primeiro bloco de perguntas e a gente volta para as respostas. Olá, boa noite a todos e todas. Meu nome é Rosângela, sou estudante da EJA e sou mãe de 2 alunas do Estado. Escolas, merendeiras, os ajudantes da limpeza, como eles ficam com a volta às aulas, né? Porque eles estão sendo já obrigados a voltarem antes da escola reabrir, né, para as aulas presenciais. Como vai ser a rotina deles? Já que vai ter horários diferentes, né, diferenciados. Como vai ser a vida deles? Né? Já que também o secretário falou que não vai dar máscara para as pessoas. Como será a vida dessas pessoas que estão lá? Também, como o senhor e como outras pessoas, né, da área de saúde, vão estar diariamente de frente com o público. Como vai ser a vida das crianças pequenas, que eles não têm noção ainda do que realmente está acontecendo de fato, né? Até porque somos feitos de emoções e gostamos de abraçar. Imagina as crianças que ainda realmente não sabem o que de fato fazer para voltar às aulas. Eu gostaria de saber do senhor se de fato, né, nós estamos preparados para voltar às aulas. Né? Como mãe, eu digo que eu acredito que não estejamos prontos, porque nós sabemos, né, de fato, com a saúde, a educação, a segurança pública no nosso país sempre foi muito sucateada. As escolas nunca tiveram suporte para agregar todos os alunos, né, professores, né, e enfim, eu gostaria de saber do senhor qual vai ser a real situação da volta às aulas sem um preparativo antes, né? Sem a gente realmente estar preparados para voltar a essa atividade. Olá, eu me chamo Elizabeth, sou professora de educação infantil no EDI no Jacaré, e lá nós temos 8 turmas, são 7 turmas de pré e uma turma de maternalzinho 2. As nossas turmas estão superlotadas, a lotação máxima são 28 crianças, e nós temos muitos medos, muitas dúvidas e muitas incertezas em relação ao acolhimento. Quando houver esse retorno, os professores serão acolhidos antes das crianças, para que depois possam fazer esse acolhimento adequadamente. Haverão obras nas escolas para adequação da estrutura e a nossa nova realidade? Como, por exemplo, construção de pias separadas por acrílico para não haver contato entre as crianças, abertura de janelas para a ventilação natural das salas e outras providências. Como serão feitas as refeições para se evitar aglomerações e o distanciamento de 2 metros de criança para criança?
o material de higienização e os EPIs das escolas, crianças e equipe, será adquirido em quantidade suficiente para todas as escolas? Qual será o órgão fiscalizador responsável para garantir o cumprimento das normas para um retorno realmente seguro para todos? Oi, meu nome é Stephanie, eu estudo no Colégio Estadual Central do Brasil e a minha pergunta é como seria o distanciamento na hora do intervalo? Boa noite, doutor Luiz. Eu me chamo Marciano, sou estudante do EJA, da Escola Municipal Lagoas. Eu gostaria de saber sua opinião sobre a volta às aulas. Você diria se a gente tem condições de voltar com segurança total? O que você me responderia sobre isso? E dê alguma segurança a mais para todos nós, professores, alunos, todos, direção. Qual a sua opinião sobre isso? O que você diria para tranquilizar todos nós da escola, tanto os alunos como os professores, como dirigentes, como pessoal que trabalha? O que você recomendaria? O que você acha também da volta? Já agora, mês que vem, o que você diria? Oi, boa noite. Eu sou merendeira do município. A minha pergunta é, eu gostaria de saber se as escolas estão em condições de reabrirem agora para agosto, já em meio a toda essa pandemia que a gente ainda está passando. Essa é a minha pergunta. Bom, Ok. eu posso responder, Eu vou, né? sim, eu vou dar 5 minutos para o senhor responder. Eu vou começar a contar aqui, tá bom? Pode começar, Ok. doutor Luiz. São muitas perguntas aí. É, algumas coisas eu vou falar mais no apanhado geral. Então, as escolas estão preparadas para voltar? Não, ainda não. Porque todas essas questões que eu coloquei aqui, elas têm que ser sanadas. Então, em relação a professores e servidores da educação, eles vão ter que passar por treinamento, né? Aquilo que eu falei, pessoas do grupo de risco, dos grupos de risco não voltam. As pessoas vão continuar em casa. Então, maior de 60, com doenças crônicas, as pessoas não vão voltar. O número de alunos por sala vai ter que ser menor, vai ter que fazer rodízio, vai ter que ampliar, sim, em alguns locais. Tem local que não tem como ampliar, né? Então, tem que ter investimento no local, vai abrir janela, aumentar o número de pisos, tudo isso vai ter que ser feito, tá? A testagem que eu coloquei aqui, quem é que vai fazer a testagem, né, desses alunos? Então, tem vários pontos aí que estão ainda em aberto, que não tem nada definido, né? Teve uma pessoa que perguntou aí da questão do distanciamento na hora do intervalo. A maioria das escolas não fazem mais aqueles intervalos de pátio, né, onde todo mundo vai brincar junto e tal, jogar bola, não sei o quê. As pessoas ficam em sala de aula, né, com atividades educativas, né, ou de brincadeiras dentro de sala de aula com menor risco, né? Então, tudo que você puder evitar a aglomeração, você vai ter que fazer dentro da escola, né? Agora, as escolas vão ter, logicamente, a maioria delas vão ter que adaptar seu espaço físico para você poder receber esse número todo de alunos e não colocar ninguém em risco. Eu coloquei aqui questão do bebedouro, né? Muito provavelmente não haverá investimento nisso, então isso vai ficar sem água, né? Então vai ter que repensar como é que vai fazer essa questão, né? O problema todo, é a questão do EPI, que também colocaram, sim, o governo, os governos, né, tanto municipal, estadual, federal, eles vão ter que colocar à disposição os EPIs para todos os funcionários, quiçá até para os alunos, né? Então, os funcionários têm que ter a sua máscara, tem que ter, por exemplo, quem lida com crianças pequenas, né, vai ter que ter avental, porque o contato é mais próximo, né? Além do uso de máscara. Quem trabalha ali no atendimento, protocolo, secretaria, vai ter que ter aquele face shield, né, que é aquela viseira de acrílico,
né? Porque aquilo diminui um pouco o contato. Então, são várias coisas que precisam ser colocadas, né? E que realmente não tem nada ainda definido em relação a isso, né? Quem é que vai fazer, de onde vai sair esse dinheiro, porque vai ter que ter investimento, né? Sem o investimento, não tem como você retornar com a escola com segurança, né? O outro perguntou como é que a gente vai voltar com segurança. No atual momento, não tem nenhuma segurança, até porque aquilo que eu coloquei, o número de casos ainda está muito alto. A gente está tendo uma queda, mas o patamar está alto, né? Então, você não tem como voltar com essas crianças com esse número todo de transmissões ocorrendo ainda na cidade, né? Você vai expor essas crianças também aos meios de transporte. Nossos ônibus, nos horários de pico, eles vão cheios, com pessoas em pé, é uma coisa que também tem que ser revista, isso, né? Então, tem que colocar as pessoas todas sentadas, não pode ter gente em pé, aglomerada. Então, tudo isso tem que ser colocado aí na mesa para você ter uma segurança para o retorno. Obrigado, doutor Luiz. Agora eu vou passar a palavra para a Wanderleia. Wanderleia, você tem 3 minutos para comentar algumas das perguntas. Então, eu acho que a resposta é: nós não estamos preparados para voltar. E se a Secretaria de Educação, o prefeito, insistem com essa volta, é o que está sendo falado aí no chat, né? É greve pela vida dos nossos alunos, das nossas e das nossos profissionais de educação, né? Onde, nas unidades de educação infantil, principalmente, faltam profissionais para limpeza, faltam profissionais para a cozinha. E esse governo, não é só o governo municipal, não está nem aí para o povo, para a ação, para os profissionais, para todas as categorias. O que querem é o lucro. Então, se para eles o lucro está acima da vida, para nós, profissionais de educação, a vida está acima do então, é greve pela vida. Como foi falado também aí no chat, o chat está bem representativo, né? Não tem, muitas vezes falta papel higiênico nas creches, muitas vezes falta água nas creches, né? Então, assim, se falta material básico de higiene, como que a gente vai garantir? Como que o governo vai garantir álcool gel? A gente quer saúde, a gente quer o direito à vida, direito ao isolamento social, né? A prefeitura, os governos estão falando com a reabertura do comércio para que as creches voltem. Só que, assim, uma coisa que as pessoas não entendem, a educação infantil não existe sem o tato, sem o afeto, né? Sem o contato com as nossas crianças. Então, assim, existe retorno puro nesse momento, aonde as mortes continuam acontecendo. As pessoas estão tratando mortes como números, nós não somos números. Nós queremos os nossos filhos, os nossos alunos e as nossas colegas de trabalho vivas, principalmente porque tem muita gente que faz parte do grupo de risco. Como que a Secretaria de Educação, como que esse prefeito, como que esse presidente, né, trata a vida das pessoas, a vida das nossas crianças e as nossas vidas. A creche não tem estrutura para estar trabalhando em tempos normais, e nós não estamos vivendo em termos normais, né? Greve pela vida, pela nossa saúde, pelas nossas crianças, pela nossa categoria. Obrigado, Wanderleia. Agora eu vou passar a palavra para a professora Flávia Galocchídio, para comentar também algumas das perguntas. Flávia, você tem 3 minutos. Tá. Enquanto o doutor Luiz falava e a Wanderleia, eu fui anotando aqui algumas coisas além das perguntas, né? 2 coisas me chamaram a atenção e aí eu vou usar para implementar essas respostas. A primeira foi isso que a Wanderleia falou: nós não somos números, nós somos pessoas que têm história, pessoas que convivem nessas comunidades escolares. E, nesse sentido, todas as vidas, né? Todas as vidas vão importar. E aí, pegando a fala do doutor Luiz, não há segurança, mesmo com todos os protocolos. Se nós sigamos todos, se a gente conseguir seguir todos os protocolos, inclusive aqueles prescritos pela Fiocruz, nós não temos nunca segurança total. Isso tem que ficar bastante claro, não há segurança total.
Então, eu queria chamar a atenção também que há alguns protocolos previstos, no caso do governo estadual, para início das aulas e funcionamento das escolas, mas não há nenhum protocolo que indique quando nós teremos que voltar e retornar às nossas casas, caso aconteçam casos de Covid-19 dentro das escolas. Né? Algo que o doutor Luiz acabou de apontar, a necessidade de monitoramento, a necessidade de preparação para essas escolas, e isso a gente não está vendo. Na última live, por exemplo, o secretário de Educação do Estado, né, na live que ele fez, que na verdade não é live, é um pronunciamento, ele coloca que as escolas voltarão e terão, na bandeira verde, elas terão apenas 2 semanas para se prepararem. Quer dizer, em 2 semanas você não faz obra de infraestrutura. Ele falou em recurso financeiro, mas não falou quanto de recurso. E aí, voltando ao papel dos funcionários, né, o papel do pessoal de limpeza, ele é fundamental para toda a escola, porque são eles que vão ser os responsáveis e vão se colocar em risco, né, no momento ali do seu trabalho, pela desinfecção da escola. Quantos profissionais a mais nas escolas, porque nós temos profissionais de menos, quantos profissionais a mais na escola nós vamos ter? Né? Eles serão capacitados como? E esses materiais de limpeza que eles vão utilizar serão materiais que vão garantir a segurança das pessoas? E aí, pensando, inclusive nesses protocolos, as direções, tanto da rede municipal quanto da estadual, voltam agora em agosto. O pessoal de limpeza também, o pessoal de apoio, todo mundo volta agora dia 3, e no caso da rede estadual, acabou agora de sair, que voltam no dia 5. Quais são os protocolos que estão sendo? E aí a gente acena, a gente tem que ficar alerta para isso. Quais são os protocolos que esses profissionais, as direções e o pessoal do administrativo e os profissionais de limpeza, eles estão tendo agora nas escolas? Nenhuma, não tem sequer protocolo para esses profissionais. Imaginem como a gente vai retornar às escolas. Enfim, eu tenho outras questões, mas vamos deixar para as considerações finais. Muito obrigado, Flávia. Agora a gente vai assistir a segunda rodada de perguntas de um vídeo que eu vou exibir aqui na tela e depois a gente volta para os comentários. Só um minuto. Meu nome é Cristiane, sou coordenadora da Regional 3 do SEB e merendeira da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Como é possível a desinfecção de todos os gêneros alimentícios que chegam nas escolas para que seja feita a merenda? A nossa cozinha não tem estrutura, não temos pias suficientes, não temos local para guardar essa merenda antes dela ser desinfectada e a gente quer saber o que precisa se fazer para que a gente possa manipular essa merenda com segurança. Como seria o nosso equipamento de segurança, já que dentro da cozinha a gente não consegue manter o distanciamento entre uma merendeira e outra, nós trabalhamos o tempo todo juntas ali, e também a gente tem um problema de, na hora de servir a merenda, as crianças vão estar sem máscaras. Nós não lidamos com uma turma, nós lidamos com todos os funcionários da escola. Então, a gente precisa saber como seria essa questão da nossa segurança. Muito obrigada. Boa noite. Meu nome é Elizabeth, sou merendeira do município desde 2002 e ando muito preocupada e apreensiva sobre o retorno dos alunos às escolas, seja só para o almoço ou a volta às aulas. Fico analisando, na minha parte, os alunos sem máscara dentro do refeitório, né, porque eles vão ter que comer, vão retirar a máscara. E a cada troca de grupo, mesmo que esse grupo seja pequeno e fique espalhado, né, uma distância segura dentro do refeitório,
e tendo que fazer essa higienização das mesas, cadeiras, bebedouro, né? Às vezes até o chão, para o ambiente se tornar menos insalubre. Tá? E os alunos serão testados? E os responsáveis desses alunos serão testados? Então, eu estou muito preocupada com essa situação, onde o prefeito, ele não, numa irresponsabilidade e insensatez de colocar em risco a vida de tantas pessoas. Bem, eu sou mãe de uma especial, que estuda numa classe especial. Eu gostaria de perguntar como é que fica a questão da asepsia dos talheres, né, e dos pratos que vão ser que são compartilhados na hora da merenda. Como é que fica essa questão? Será que vai ter uma higienização totalmente eficaz para não passar para esses talheres, para esses pratos, né? Ou será que vão providenciar talheres descartáveis, pratos descartáveis? Gostaria de saber como que vai ficar essa questão. Tanto com relação aos especiais quanto às crianças pequenas da educação infantil, que eles têm costume de botar tudo na boca, botar objetos na boca, botar a mão na boca com muita frequência, e também coçar os olhos, botar a mão no rosto, né? E aí eu quero saber como é que vai ter tempo hábil para conseguir higienizar a mão deles antes e ficar evitando com que eles coloquem a mão na boca, os objetos na boca, e a mão na boca, no olho toda hora. Como é que a escola vai lidar com isso? Vai conseguir isso? E vai ter álcool gel sempre para eles higienizarem as mãos sempre que for necessário? Tanto eles quanto qualquer outro aluno, né? Todos os alunos da escola. Desde já agradeço a resposta também. Olá, meu nome é Maria Priscila, eu sou agente de apoio à educação especial e eu gostaria muito de saber quais seriam os procedimentos ideais para trabalhar, né, retornando às atividades na escola com os alunos portadores de necessidades especiais. Ok. Muito obrigado. As perguntas, né, das pessoas que enviaram para a gente. Agora eu vou dar mais 5 minutos para o doutor Luiz responder esse segundo bloco de perguntas. Caso tenha alguma pergunta que não seja direcionada para o senhor, você pode deixar que a professora Flavinha vai responder depois, tá bom? Doutor Luiz, muito obrigado. Nessa questão aí, eles colocaram bastante coisa em relação aos procedimentos de higienização e cuidados, né, na desinfecção do material. O cuidado dentro da escola com compras, né, mantimentos que vêm para a escola, ele mais ou menos segue o padrão que a gente utiliza dentro de casa. Então, você pode ter um pano, uma esponja com álcool 70 e passar nas superfícies, saco plástico, garrafas, né, que você já mantém ali uma higienização necessária. Nas superfícies, você vai ter que usar álcool 70 também. Se for piso, parede, você pode usar hipoclorito de sódio, que isso faz a higienização do local, ou desinfetantes comuns, isso garante que mate o vírus, né? O vírus morre com esse tipo de procedimento. Em relação a talher, prato, é a mesma coisa, você vai lavar com detergente, né? Então, o sabão, ele destrói a camada externa do vírus, o envelope viral, que normalmente é feito de glicolipídio, então ele é destruído com o sabão. Qualquer tipo de sabão, né, ele destrói a camada externa e o vírus morre. Então, a lavagem com água e sabão ou detergente, ela é o suficiente para fazer a higienização de talheres, copos e pratos dentro do ambiente escolar. Em relação ao local onde as crianças vão comer, é a mesma coisa que tem que ser feito nos restaurantes. Você tem que ter um distanciamento de uma mesa para outra, de 1,5 m a 2 metros, e as crianças têm que ficar distantes umas das outras.
O problema é que como você vai fazer isso numa escola cheia, abarrotada de crianças? Não tem como fazer, né? Então, por exemplo, tem escola que até você tem áreas externas, você tem uma varanda coberta, né? Que você até poderia colocar as mesas para o lado de fora, distantes uma das outras, e colocar as crianças para fazer a merenda, a refeição no lado de fora, que seria bem menos de risco. Já tem até estudo mostrando sobre isso. A diferença da transmissão dentro do restaurante fechado e na varanda do restaurante, né? Na varanda praticamente não existe transmissão. Mesmo que nesse momento a pessoa vai, logicamente, vai ter que tirar a máscara para poder se alimentar. Então, quanto mais arejado for o ambiente, mais distante essas mesas estejam uma das outras, isso vai ter, logicamente, menor risco de transmissão. Aquilo que eu falei, né? As pessoas que são do grupo de risco, mais de 60 anos, hipertensos, diabéticos, essas pessoas não vão voltar para a escola, né? Não tem como voltar. E aí o Estado vai ter que repor, né, esses servidores. Como é que vai ser isso? Né? Pelo que vocês estão falando aí, a maioria das escolas trabalham com menos funcionário do que deveria, né? Então, isso também vai ter que ter um investimento nisso. Então, todas essas questões aí, elas precisam estar bem claras para você não colocar a vida de ninguém em risco com esse retorno das escolas. Em relação ao aluno especial, né, que colocaram aí, você vai ter que ver qual a segurança que você vai poder fornecer a esses alunos. Se os alunos tiverem contato muito direto um com os outros, você também não tem como fazer retorno desses alunos agora, né? É aquilo que eu coloquei na primeira live, risco zero não vai existir, né? Então, assim, enquanto a gente realmente não tiver uma vacina ou a tal da imunidade de rebanho, né, que é um número enorme de pessoas já infectadas, você não tem como garantir que uma ou outra pessoa vai se contaminar ou se infectar dentro do ambiente escolar. Isso é muito complicado. Vamos imaginar aqui uma outra doença, como sarampo, por exemplo, né? Se tivesse uma criança com sarampo dentro da escola, você teria que tomar medidas de barreira ali, vacinar todo mundo, né? Até testar essas crianças, né, para ver se alguém pegou, monitorar, isso tudo tem que estar muito claro. Agora, nesse caso, é mais complicado, porque nós não temos vacina, né? Muito obrigado, doutor Luiz. Agora eu vou passar a palavra para Flavinha e depois para a Vanderleia. 3 minutos cada uma. Flavinha, eu vou contar o seu tempo. Quando estiver terminando, eu te aviso, tá bom? Tá bom, Bruno, obrigada. Então, todas essas questões que estão afloradas na pandemia são pautas históricas do nosso sindicato, né? Falta de estrutura, falta de concurso, falta de profissionais não é novidade para a gente. A gente precisa estar sempre atento a isso, né? Parece que é uma coisa que surgiu agora. A única coisa que nós estamos pautando agora, que não estava pautada anteriormente, é a questão da ventilação na sala, porque nós tínhamos uma política de cobrar a climatização. É a única coisa. O restante é profissionais de limpeza, número baixíssimo. Escolas que têm turno noturno, que não tem suficiente, né, profissional de limpeza suficiente. Então, assim, e a gente tem que lembrar o seguinte, nós estamos falando de duas redes, nós estamos falando de bebês aos idosos da educação jovens e adultos. Então, porque senão a gente fica muito fazendo um recorte, e quando a gente fala de estrutura das escolas, a gente percebe que nenhuma escola tem estrutura. O fato é esse, nem para receber o bebê, e nem para receber o nosso idoso, e nem para receber o nosso estudante com deficiência. Então, e nem para receber o profissional de educação. Então, assim, a gente precisa olhar para o coletivo e perceber que a gente precisa se organizar, a gente precisa resistir a essa política genocida, e nós temos o nosso sindicato que faz isso. Então, que fica uma chamada para a categoria, participem, olhem a nossa página, participem dos nossos fóruns, das nossas plenárias, das nossas assembleias, porque só a comunidade, junto com o sindicato, que vai conseguir barrar essa política, né? Uma política que não tem
eu estava tentando explicar sobre setorialidade, né? Não tem política de saúde junto. Você vê que hoje a gente está falando com o doutor Luiz, a gente está tendo essa honra, mas a gente na escola é abandonada, a gente não tem parceria com saúde. Então, falta psicólogo, falta fonoaudiólogo, falta dentista, né? Então, nossa comunidade escolar vai precisar desse apoio psicossocial. Ninguém está bem nessa pandemia, nem nós, nem nossos responsáveis, nem nossos estudantes. Então, é nesse contexto que eu queria falar sobre as perguntas, né, e apontar para a luta. Não tem outro caminho que não seja a luta. Né? Não adianta a gente ficar falando somente dentro da escola, a gente tem que unir os dois setores. A gente fala na escola e traz para o sindicato para a gente decidir juntos e juntas. Tá bem? Obrigada, eu vou deixar o restante da minha fala para as considerações finais. Obrigado, Flávia. Agora, Vanderleia, 3 minutos. Então, eu acho que a Flavinha colocou aí no sentido de... eu sou categoria de base, né? Faço parte do sindicato. Nós estamos fazendo essa live aqui justamente para estar ouvindo, né, a nossa base, para estar ouvindo os responsáveis e, principalmente, colocando aqui o sistema que esse governo quer para a gente, né? Como foi também o que eu estou acompanhando no chat, e que foi colocado sobre a imunidade de rebanho, né, que o doutor Luiz também colocou. Mas o que eles querem fazer se está diminuindo os leitos, está tendo vaga em leitos, colocar a gente para estar nesses leitos. A gente não quer estar lá nesses leitos, a gente quer preservar a nossa vida e a vida das nossas crianças. Então, assim, como é falado sobre o pico que não desce, né? O não acaba. Essa imunidade de rebanho é uma imunidade que tem que alcançar toda a população, e isso é genocídio. Estamos vivendo num governo genocida, que não escuta o sindicato, que não escuta a comunidade escolar. Então, assim, como foi falado das merendeiras, né, e também que estão em direto contato também com os alunos, é o que a gente está falando aqui desde que a Flavinha colocou, o que a categoria e o que o CEP tem colocado desde sempre, são as nossas reivindicações, pessoas para trabalhar. A gente tem falta de pessoas para trabalhar nas creches e nas unidades de educação, merendeiras, auxiliares de limpeza, profissionais de educação que trabalham no cotidiano com as nossas crianças, né? Foi falado aqui sobre o ensino remoto. Nós também estamos preparando uma live para falar sobre isso. Então, é muito importante a gente estar colocando aqui que é necessário a gente preservar a nossa vida, preservar a vida dos nossos alunos, preservar a vida das profissionais de educação, que são o chão da creche e o chão da escola. A gente não admite que esse governo coloque a nossa vida em jogo para movimentar a economia. Uma coisa que é muito importante colocar aqui, que essa pandemia só veio evitar tudo aquilo que a gente coloca sempre. Quem movimenta a economia somos nós, trabalhadores, somos nós, principalmente mulheres negras, das categorias da educação, da saúde, do comércio. Se eles tivessem feito o que tinham que ter feito desde o início, que foi um isolamento social verdadeiro, e tivesse ouvido a ciência, a OMS, os institutos como a Fiocruz têm colocado desde o início, a gente não estava vivendo um isolamento, né, aspas, durante tanto tempo, né, uma quarentena que já passou da hora de ter acabado e não acabou por culpa desse governo que não fez o isolamento social como deveria ter feito. Muito obrigado, Vanderleia. Bom, a gente está encaminhando para o final. Agora eu vou ler 3 perguntas dos comentários das pessoas que estão assistindo a gente. A gente vai ler a primeira pergunta, vou colocar ela aqui na tela, e ela pode ser para o doutor Luiz responder, né, 5 minutos, e nesses 5 minutos ele já vai fazendo as considerações finais, e eu peço que os outros membros da mesa também já façam nesses 5 minutos as suas considerações finais. Então vamos para a primeira pergunta.
A primeira pergunta, ela é da Bárbara Salvaterra. Quais deveriam ser as corresponsabilidades do setor de saúde? Quais as responsabilidades das secretarias municipais e estaduais de saúde mediante a prevenção da Covid-19 no contexto escolar? Então, eu vou passar para o doutor... Primeiro, desculpa, eu vou fazer o bloco das 3 perguntas e nos 5 minutos já vocês respondem as perguntas e fazem as considerações finais. Segunda pergunta, vou botar aqui na tela agora. Vamos lá? Segunda pergunta da Carolina Nunes. Não tem água, não tem sabão, não tem funcionário de limpeza. Os terceirizados estão sempre recebendo atrasado e sendo demitidos. Como a prefeitura vai garantir o retorno? E, por último, a pergunta da Dani Pupi. Não sei se vai aparecer aí para vocês. Escola é lugar de vida, de afeto, de interação. Qual o sentido de voltar para manter as crianças sentadas, distantes umas das outras, apenas para ouvir um professor falar? Isso não é aprendizagem, nem construção de conhecimento. Então, nesses 5 minutos para responder as perguntas e já fazendo as considerações finais, agora eu passo a palavra para o doutor Luiz. Em relação aí às perguntas, né, sobre a primeira pergunta que falava mais sobre a questão do risco aí dentro da escola, né? Eu acho que não tem ainda condição de voltar para as atividades dentro da escola, exatamente porque você não tem a garantia de nada disso. Logicamente que o setor de saúde, né, ele tem condição de dar apoio, sim, para a escola. O que você vai ter que fazer dentro do ambiente escolar, o treinamento, principalmente o pessoal de limpeza, é você ter treinamento junto com profissionais de enfermagem, né, que eles são totalmente gabaritados para fazer esse tipo de treinamento. É a mesma coisa que você utiliza dentro do ambiente hospitalar, né? A higienização das superfícies, né? O uso de máscara, como é que usa, né? Então, todo esse tipo de treinamento vai ter que ser feito para os professores, né? Para os servidores da saúde, os servidores da educação, e essas parcerias têm como ser feitas, ou fazer de forma itinerante, dentro de cada escola. Você tem alguns grupos itinerantes que iam andando de escola em escola, que eu acho que seria a forma mais correta de você fazer esse tipo de capacitação, né? Ou você fazer setorialmente, né? Você pega, de repente, algumas universidades ou a própria Fiocruz para poder dar esses treinamentos para os profissionais da educação, né? Agora, tem muita coisa aí para ser feita e eu não vejo nenhum movimento em relação a essa interação aí entre saúde e educação. Realmente, isso é um ponto extremamente falho que tem que ser resolvido antes de você pensar num retorno. Aquela coisa que eu falei da imunidade de rebanho, eu falei das 2 hipóteses, só que existem, de segurança. Ou você tem imunidade de rebanho, que é uma coisa que ninguém recomenda, né, que é um absurdo, que isso realmente é genocídio, você estimular todo mundo a se infectar, e aí você faz exaustão de sistema de saúde, vai morrer muita gente, né? Então é uma coisa totalmente abominável. E o correto, que todos nós queremos, é que tenhamos uma vacina que seja eficaz para poder imunizar a população como um todo, assim como são feitas com as outras doenças transmissíveis, como sarampo, cachumba, rubéola, meningite. Se essas vacinas são oferecidas para todas as crianças, a gente ainda não tem. Em relação à vacina, que eu acho que é uma coisa que ninguém abordou, né, isso não vai ser uma coisa para agora, né? Eu acho que não sai isso aí nesse ano, isso provavelmente será para o próximo ano.
Porque tem duas questões aí envolvidas. Primeiro, que a gente precisa fechar todos esses estudos, analisar, dar tempo para as pessoas que foram vacinadas na fase 3, né? Dá tempo dessas pessoas circularem para ver se elas se infectaram ou não. Isso é uma resposta que pode demorar. E a questão da produção, né? A gente está falando aqui de uma produção de vacina para o mundo inteiro, né? Quantos bilhões de vacinas terão que ser produzidos? E, no momento, nós não temos ainda capacidade instalada em nenhum lugar do mundo para produzir esses milhões e bilhões de vacinas para ser colocado. Então, isso vai ter que ser feito em etapas, priorizando as pessoas de risco primeiro, né? E provavelmente as crianças devem ficar por último. Apesar das crianças transmitirem também a doença, tanto quanto um adulto, elas são um grupo que menos sofre as consequências da Covid, né? Então, talvez as crianças fiquem até por último. Então, ainda tem que ser colocado tudo isso daí, tá? Bom, eu queria agradecer, já vou fazer minhas considerações finais. Queria agradecer aqui o convite, né? E tentei aqui tirar as dúvidas o máximo possível e explanar aqui qual é a posição aí da ciência em relação a essa questão de volta à escola, que, a meu ver, como todos os protocolos que nós estamos vendo, né, é ainda muito precoce para a gente poder falar em retorno às aulas com segurança, tanto para os alunos quanto para os professores. Obrigado e boa noite aí, final da tarde aí, boa noite para todos. Obrigado, doutor Luiz. Agora eu vou passar para Flávia Galocchídio, 5 minutos para responder as 3 perguntas, né, fazer as suas considerações finais também nesses 5 minutos. Bom, eu vou até retomar um pouquinho algumas coisas que foram perguntadas, porque as perguntas acabam se repetindo, né? E levar um pouco a reflexão, né? Bom, primeiro falando da situação das merendeiras, né? Das cozinheiras, dos cozinheiros que trabalham nas escolas, né? Realmente a gente tem uma carência muito grande de profissionais. Há esse problema de não haver concurso público e há uma transitoriedade enorme e rotatividade nas escolas e desrespeito a essas pessoas que são trabalhadoras e o tempo inteiro são realmente mandadas embora. A gente não tem segurança nenhuma em relação a isso. E pensar da necessidade de haver muito mais pessoas ali trabalhando, porque vocês imaginem, a gente em casa, né? Em casa, quando nós fazemos compras, olha a dificuldade que nós temos para lavar os alimentos, né? Então, você vai ter que lavar os alimentos de maneira adequada, você vai ter que armazenar em lugar adequado para não haver contaminação, depois você vai ter que fazer esses alimentos, quer dizer, há uma logística, há necessidade de uma logística imensa, além de ter que resguardar essas profissionais, porque elas vão estar num lugar em que as pessoas vão retirar as máscaras, né? E aí, no intervalo, né, no lugar que as pessoas vão retirar as máscaras, o protocolo do Estado fala em 1 metro, ao invés de 2 ou 1,5 metro, o que causa estranhamento, né? E colocar depois a máscara no bolso. Máscara essa que o governo não está garantindo, nem para os profissionais e nem para os estudantes. Quer dizer, é uma situação realmente muito complicada. Além disso, eu queria pegar também a pergunta de alguém que fez aí, não sei se foi uma educadora fez. Ela falou sobre os distanciamentos, os protocolos, e aí eu venho apelar para o seguinte, para a gente refletir, que escola que nós queremos? Uma escola que não há interação, uma escola em que as pessoas, né, os estudantes, os profissionais, eles têm que manter distância, uma escola que a troca não vai existir. Então, que tipo de aprendizagem, então, que escola é essa que a gente quer para os nossos estudantes e para nós, educadores, né? Sabemos que nós vivemos aí num tempo diferente
diferenciado, uma pandemia, ninguém imaginou, mas que escola é essa? Essa escola vai garantir a aprendizagem? O que é aprendizagem? E aí eu acho que já é assunto para uma próxima live. E reforçar aí que tudo isso, para tudo isso acontecer, a gente precisa ser ouvido. E nós não estamos, e aí já encaminhando para as considerações finais, e nós das comunidades escolares, nosso sindicato, nós não estamos sendo ouvidos. Eles falam muito sobre a participação do conselho escolar, e aí eu vou dialogar diretamente agora com o Estado, mas em nenhum momento o conselho escolar, nenhum conselho escolar da rede estadual ele foi chamado. Em nenhum momento nós fomos consultados de alguma coisa. Quando nós olhamos o planejamento, o plano de retorno, os protocolos, em nenhum momento, nem na assinatura, nem sequer o nosso sindicato, e mesmo o Simpro, que é o Sindicato das Escolas Privadas, ele foi consultado em nada. Então, dizer é diferente de fazer, e isso não está acontecendo. Bom, então nós queremos ser ouvidos, as escolas são nossas. A escola é da população, então nós queremos ser ouvidos. E aí, para finalizar, a importância da nossa organização nesse espaço, de nós, que somos do chão da escola, chamarmos a nossa comunidade escolar para debater esses protocolos, para debater se queremos retorno, sob que condições e que escola nós queremos. Bom, eu vou tentar fechar aqui. Muito obrigada pelo espaço, e agradeço ao doutor Luiz pela disponibilidade e à mesa de companheiras e companheiros tão queridos. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Flávia. Agora eu vou passar a palavra para a Vanderleia. Vanderleia, 5 minutos para você comentar as perguntas e as suas considerações finais. Então, são muitas perguntas, né? Eu acho que uma das perguntas aí que tem bem interessante é a responsabilidade dos órgãos de saúde nesse momento com a educação. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande que a Secretaria de Saúde deveria estar providenciando, né, para as unidades de educação. Uma parceria que precisa acontecer nesse momento e que não tem acontecido. Existe um grupo de trabalho com a secretária de Educação, com várias entidades, né, professores, funcionários, com responsáveis, fóruns, conselhos, mas a FIO está de fora, né, desse GT. A nossa reivindicação sempre foi pela saúde, pela saúde das nossas alunas e alunos, desde a reivindicação de sala de aula refrigerada no Rio de Janeiro, onde a gente sabe como o clima funciona. E também falando, mais uma vez, da categoria das feiras, que é uma categoria que sofre muitos ataques, principalmente porque a maioria são terceirizadas, onde elas, no momento da pandemia, ficaram vulneráveis ainda mais, né, aos ataques que o governo faz todas essas nossas categorias de educação, todas as nossas educadoras e educadores. Foi perguntado também sobre os profissionais que trabalham em escolas particulares. A gente também tem parceria com o sindicato de professores. As professoras e professores das particulares podem procurar o Simpro também. Nós também representamos com o Simpro essas profissionais, né? Mais uma vez colocando aqui sobre a responsabilidade da Secretaria de Saúde, sobre as nossas crianças, né? Está sendo também falado sobre a falta de responsabilidade, que é falar que as crianças não pegam o vírus. A maioria são assintomáticas, sim. Tivemos até casos de crianças que chegaram a óbito pelo 19. Então, o que a gente está colocando aqui é que a gente não está vivendo em tempos normais. Eu gostaria muito também de agradecer a presença do doutor Luiz, que está aqui com a gente, nos esclarecendo e colocando muitas coisas relevantes para a nossa categoria,
e principalmente para os responsáveis e as responsáveis das nossas crianças, né? Eu que trabalho em creche, a gente sabe muito bem, muitas vezes fala que a gente deveria ter salubridade, porque em tempos normais, onde as crianças muitas vezes ficam com resfriado ou qualquer tipo de doença respiratória, essa doença chega a nós diretamente. E aí a gente trabalha com crianças, né, de 6 meses a 4 anos de idade, e crianças de até 2 anos não podem usar máscara. Como que a gente vai trabalhar com essas crianças tendo contato, né, direto com elas, afetivo com elas, de educação e de cuidado, se a gente precisa manter o isolamento social? Como a gente mantém o isolamento dentro de uma sala de aula, onde todos os brinquedos são compartilhados? Então, assim, se a Secretaria se mantiver nesse posicionamento, uma hora diz que não tem data certa para voltar, outra hora o prefeito faz um pronunciamento público dizendo que as escolas particulares estão liberadas para estarem voltando, e em outro momento diz que não tem previsão para voltar, isso confunde as pessoas, e isso dá incerteza e instabilidade. É isso, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de ser o estudante de educação infantil, aonde a gente tem debatido muito isso com as mães. E as mães não têm sentindo segurança de estarem voltando às aulas, às escolas com as suas crianças, porque nós precisamos, nós queremos nossos filhos com saúde, né, e as profissionais também. Muito obrigada, quero saudar muito essa mesa, quero saudar muito todas e todos que participam dos comentários e que fizeram perguntas também. Uma boa tarde para todos e todos. Muito obrigado, Wanderleia. Agora a gente vai para as considerações finais, os comentários da pergunta da professora Flavinha. Mais 5 minutos, Flavinha. Eu vou contar e quando terminar o seu tempo eu te aviso. Obrigada, Bruno. Então, gente, as minhas companheiras já contemplaram, né, as perguntas, mas tem uma questão que eu gostaria de deixar registrado aqui, que é que escola nós queremos. Gostei muito dessa pergunta, gostei muito das colocações da companheira Flávia, mas a gente precisa lembrar que a gente está lutando pelo isolamento, lutando contra o retorno, mas que a gente também está a gente acaba excluindo os nossos estudantes, né, com essas atividades remotas. Então, é importante a gente lembrar que a política é a mesma, a política é a do capital em cima da gente, né? O capital querendo passar por cima é o lucro, e a mesma coisa está acontecendo com a política de atividades remotas. Então, é importante, eu coloquei aí na tela o e-mail da regional, para que vocês denunciem qualquer tipo de assédio moral de coordenador de CRE, elemento da CRE, direções, Secretaria Municipal de Educação, tanto para fazer testagem, somente as categorias das cozinheiras que foram chamadas para testagem. Isso é assédio moral, a gente não vai aceitar qualquer divisão da categoria, né? A gente tem que lutar pela renda básica, porque a questão econômica está atrelada diretamente a esse não retorno. Então, é dever do nosso sindicato, sim, lutar para que todas as comunidades escolares recebam a renda básica e recebam a segurança alimentar, para que a gente consiga fazer esse isolamento com mais tranquilidade. Né? Gostaria de deixar aqui também registrado a política do sindicato, que é pela reorganização do calendário. A gente precisa desvincular o calendário civil do calendário letivo, já que a gente está vendo que não tem possibilidade de retorno e que muitos estudantes estão excluídos dessas atividades remotas. Então, que a gente se organize no chão da escola com poder consultivo e deliberativo, né? A escola não pode ser só um espaço de escuta, ela tem que ser um espaço de escuta e decisão. E eu queria saudar, né, todos os companheiros e companheiras dessa mesa, saudar todo mundo que ficou com a gente até agora, né? Nós chegamos num limite de 190 pessoas assistindo a nossa live, todo mundo aqui novato, eu estou muito nervosa, peço desculpas a qualquer
qualquer falha, né? Não é essa coisa do remoto, da tela, não é uma coisa que nos deixa muito à vontade, a gente gosta da presença, a gente gosta do afeto, gosta de estar com as pessoas, mas nós devemos muito agradecer a parceria do Dr. Luiz, a disponibilidade dele de ficar conosco, de participar das nossas reuniões anteriores à live, né? E saudar, gente, a gente tem que saudar tudo que é público, saudar o nosso SUS, saudar a nossa SUAS, saudar a nossa Fiocruz, saudar as universidades públicas, as escolas públicas, né? Saudar tudo que é do povo e saudar o povo, né? Se não fosse a base da categoria, nós não teríamos feito essa live. Então, é importante a gente perceber a força que o nosso povo tem, né? A força de organização, e fazer do sindicato o nosso instrumento de luta, né? Então, acompanhem a nossa página, CEP Regional 3, divulguem a nossa página, acompanhem as políticas do CEP RJ Oficial também no Facebook, e vamos em frente, porque temos muita luta pela frente, temos uma possível greve pela frente para tocar, temos muito trabalho, e só o sindicato ele não dá conta das tarefas, a gente precisa da base atuando conosco, tá bom? Deixo aqui um beijo em todos e todas e uma boa tarde. Muito obrigado, Flávia. Queria me despedir de todo mundo, agradecer a presença do Dr. Luiz, da Fiocruz, a Flávia Galocchide, a Vanderlei Aguiar, a Flavinha, a Flávia Rodrigues, né? E conversar com as pessoas que estão nos assistindo, pegando ainda aquilo que a Flávia falou no final, a importância do nosso sindicato. Nesse momento, o sindicato é nosso único instrumento de luta contra as arbitrariedades, contra qualquer negacionismo, contra qualquer obscurantismo que tente oprimir o nosso ideal de escola, né? Eu gostaria muito de pedir também, de dialogar com os colegas e pensar que o sindicato ele não deve ser procurado simplesmente para resolver questões pessoais, mas a gente tem que pensar o sindicato como algo coletivo, né? O sindicato ele não é um advogado que vai defender a gente. Nós somos o nosso sindicato, a gente ocupa o sindicato, a gente faz o sindicato acontecer. Tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Obrigado, boa noite. Boa noite, gente.